A ideia das esferas cantando vem daquela teoria de que o universo está em harmonia, e os renascentistas acreditavam muito nisso, né? E a música, obviamente, as frequências musicais e energéticas podem mudar a frequência pessoal e mantém o universo balanceado. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Uma semana de férias viraram 2, que viraram 3 e agora mais de um mês sem gravar vídeos novos. Estamos de volta com a Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal, e agora eu percebo quão enferrujado eu tô de não gravar vídeo, mas estamos de volta. Então um ótimo 2023 pra vocês e vamos continuar falando de Chili Peppers, né? Segunda-feira, Chili Mondays. E aí eu pergunto pra vocês, né? O vídeo de hoje eu escolhi Californication, uma música que eu não tinha traduzido no canal e é uma das mais famosas da banda, mas aí eu pergunto pra vocês como que a gente vai seguir gravando esses vídeos de Chili Peppers, né? A Chili Mondays não vai parar, nós vamos prosseguir falando sobre esta banda em 2023, mas eu pergunto pra vocês que músicas que a gente vai traduzir. A gente vai voltar lá pro início da carreira da banda, a gente vai voltar pro Drink and Teen, algo, um meio termo, né? Qual será o procedimento para escolher as músicas, para traduzir Chili Peppers daqui pra frente? Deixo pra vocês, deixem aí nos comentários, sejam todos bem-vindos. Vamos começar 2023 com Sorry from English. Então temos aí a abertura nova, gráficos novos, várias coisas que eu fiz nessas férias. Não foi totalmente só relaxamento e procrastinação, eu realmente trabalhei em coisas pra melhorar o canal. Vou responder a todos os comentários que deixaram pra mim durante as férias. Eu li eles, mas realmente eu não parei pra responder nenhum. Estava totalmente no modo vagabundice de férias, sem querer fazer nada, né? E tanto é que essas férias se estenderam. Mas vamos lá, vamos falar da música de hoje, que é Californication, né? Não podia deixar de falar desse som, né? Por sinal, acho que eu também não traduzi Danny California, outra música também muito falada, né? Muito falada, muito pedida e muito famosa dos Chili Peppers, né? Eu ainda tô bem enferrujado, mas vamos lá, vamos retomar como gravar vídeos em 2023. Então espero aí que também, se vocês tiraram férias ao mesmo tempo que eu tirei, que tenham tido boas férias, mas vamos falar da música de hoje. Para começar a falar dessa letra, a gente tem que começar pelo nome dela, né? A Californicação. O Anthony já disse que não era a intenção dele juntar as palavras Califórnia e fornicação, né? Mas, como a velha e boa dualidade chili pepperiana, ele consegue traduzir isso pelo tema da música, né? A temática desse som leva a essa ideia de que é uma junção das duas palavras, apesar do Anthony dizer que não é, né? E quando o artista joga e entrega a sua música para o mundo, canais como esse, as pessoas e os indivíduos podem analisar a letra e interpretar da maneira que quiserem, né? Como eu falei antes, a temática desse som, ela justifica essa ideia de juntar a palavra Califórnia com fornicação, né? E ela tem uma dualidade, como clássico dos Chili Peppers ter uma dualidade nas suas letras. A gente pode traduzir, a primeira ideia é a seguinte: californicação seria a ideia, né, de transar ou fornicação na Califórnia, né? Tu tá sendo vendida essa ideia sexualizada que passa a imagem da Califórnia. 100% correto, né? Ou pode ser também uma outra parte dessa dualidade, a Californication seria o ato de se transformar em Califórnia, ou seja, se tornar um californiano por absorver e consumir a cultura da Califórnia, né? Então essa transformação, esse ato de se transformar em alguém que percebe a cultura da Califórnia, também pode ser chamada de Californication, né? E aí não com o sentido de fornicação, mas o Asian dessa ideia de se tornar algo, né? Vamos lá para a letra então. Vamos pro verso 1. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. A little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want this kind of dreams, it's Californication. Bum, bum, bum. Então o que é? Os espiões psíquicos da China estão tentando roubar a elevação da sua mente, né? O elation é a ideia de ter um prazer devido ao que tu pensa, né? Então o elation é uma elevação, ser elevado, se sentir bem, né? Então os espiões psíquicos da China até uma premeditação aí, né? Porque o Californication já é de uma época bem antiga. Não tinha nada de mídia social, ou talvez estivesse começando. Acho que nem estava começando mídias sociais ainda quando esse som foi lançado. Então, a gente já tem aqui até uma premonição, o que é muito interessante, né? Então, os espiões psíquicos da China estão tentando roubar aí aquilo que eleva a tua mente. Ou seja, a gente pode fazer uma analogia com dopamina, a gente pode fazer uma analogia com essa ideia hoje em dia de que a maioria desses apps, né, esses aplicativos, são, se tu
for ir a fundo, eles são pertencentes a empresas chinesas, então existe também essa ideia e essa vontade, né, talvez maligna até por trás disso, de tomar conta das nossas informações e de uma certa forma tomar conta da nossa mente. Então aí o Anthony já estava prevendo o futuro, né? E diz ele que escutou essa frase, né? Espiões psíquicos da China. Ele escutou de uma mulher que morava na rua e ele ouviu ela dizendo isso e ele assim, acho que eu gostei dessa frase. Então, talvez essa moça aí já devia estar alucinando, mas essa alucinação dela acabou se tornando realidade, porque a gente sabe que tem muitas indústrias chinesas por trás desses grandes aplicativos, né? And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. Então, pequenas garotas da Suécia, elas sonham com a quotação, né? Quotation é a ideia de ser mencionado na tela prateada, né? A tela prateada é a tela do cinema, né? Então, ser mencionado na tela prateada, elas querem fazer sucesso, né? E tem muitas atrizes que ficaram famosas que vêm da Suécia. Então, é isso que ele está dizendo, né? And if you want these kinds of dreams, it's Californication. E se você quer esse tipo de sonho, é a californicação, né? Aí aqui já toma um tom mais dark, porque, né, a gente sabe que existe o famoso teste do sofá, ou existia, né? Até alguns movimentos aconteceriam uns anos atrás, mas era muito comum na história da Califórnia e do cinema, né? E das artes, né? Da indústria do entretenimento, o teste do sofá, né? Então, aí faz um sentido, né? Por que eu trago à tona isso? Porque faz um sentido com a ideia da californicação, né? Então, ela quer se tornar californiana, mas tem que passar pelo teste da fornicação. Então, pode ser isso que a gente pode traduzir também, né? Que é a temática inteira que permeia essa letra, que é esse lado dark de Hollywood, né? Da Califórnia, da indústria das artes. It's the edge of the world and all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Aqui, só por ler essa frase a gente já tem uma noção, né? Claro, sempre falo isso, mas vale a pena comentar, né? Nem sempre eu só critico, mas tem que elogiar quando o cara merece, né? A maneira que o Anthony sabe brincar com as palavras, né? The sun may rise in the east, at least it's set in a final location. Então, uma pequena rima no meio da frase, né? Então é muito bom isso, mostra aí o total controle e domínio que ele tem dos fonemas, né? It's understood that Hollywood, né? Então, aí o Californication rima com final location. Então, todo esse controle de como e onde escolher as rimas é claro e clássico de um grande compositor, né? A primeira vez que eu falo isso no ano de 2023, né? Então, it's the edge of the world and Western civilization, né? Então, world, sempre tem que tomar cuidado, palavrinha é uma das mais difíceis de se pronunciar na hora de falar inglês e faz a diferença se a gente tomar cuidado na hora de pronunciar ela, né? Então, é o fim do mundo, né? Edge of the world, então é o limite, é o fim, né? É a linha que delimita o mundo, né? Ou seja, tá na beirada do mundo e de toda a civilização ocidental, né? Então, Western Civilization, né? Então a Califórnia fica no lado mais oeste, mais extremo do oeste dos Estados Unidos, né? Então é sim o fim do mundo, mas também tem essa conotação, essa ideia de que é o lugar que todo mundo quer ir. Então é o final, é o destino final daqueles que querem o sucesso e a fama. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. Então o sol pode nascer no leste, mas de certa forma, ou pelo menos, né, at least é pelo menos, ele vai aí descer, né, o settle é a ideia de se assentar ou ter o seu destino final e na final location, numa local final. Então, aqui traduzindo no português fica meio parecido, né, mas assim, o sol ele nasce no leste, mas ele se põe, ou ele tem um lugar onde ele se para, se permeia, descansa num lugar final, né, existe sempre um lugar final onde o sol vai se pôr, e esse lugar é a Califórnia, né? Que é o lado mais oeste dos Estados Unidos. It's understood that Hollywood sells Californication. Então é entendido ou se entende que Hollywood vende a californicação, né? Então a gente sempre sabe, né? Aquela clássica frase da propaganda, né? Sexo vende, né? E nada vende mais sexo ou é uma indústria mais sexualizada do que Hollywood, né? Pay your surgeon very well to break the spell of aging. Celebrity skin. Is this your chin or is that war you... Muito boa essa letra, tá? Vamos voltar lá. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Então, pague o seu cirurgião muito bem para quebrar o feitiço do envelhecimento. Olha só, poético, né? Isso é totalmente Hollywood, né? Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Então, a pele da celebridade, é esse o seu queixo ou é isso uma guerra que você está travando, né? Ou seja, essa constante busca por parecer uma pessoa mais nova, né? E obviamente o exemplo que me vem na cabeça são as duas moças mais famosas do Friends, né? A Courtney Cox e a Jennifer Aniston, né? Elas parecem duas bonecas de plástico agora, né? Elas não conseguem nem abrir a boca para dar risada, né? Aquele velho teste, né? Eu aposto que não consegue tomar um suco com canudo, né? Porque as bocas dela estão travadas já, né? Elas não conseguem nem se mexer, assim, né? A testa não mexe, a bochecha não mexe, a boca não mexe, mas estão lá tentando parecer que tem 20 anos, que nem a época do seriado, né? Então,
relaxa, né? Então é também meu primeiro relaxa do ano, né? Mas quando as coisas são levadas tanto ao extremo assim, e obviamente dá pra perdoar, né? Porque são pessoas que viveram da sua imagem a vida inteira, mas, né, como pessoas saudáveis, também faz bem a gente poder envelhecer com uma certa dignidade, né? Essa busca total por se manter, né, plastificado, né, conservado eternamente, não faz bem, não é nada saudável, né? Firstborn Unicorn Hardcore Soft Porn. Aqui ele tá fazendo menção a uma atriz que era hollywoodiana, ou seja, ela era a primeira nascida como um unicórnio, ou o unicórnio primeiro, o primogênito, né? Firstborn, primogênito, unicórnio. Essa ideia de que ela conseguiu atingir esse status unicornial, esse status de fama, ser uma celebridade, viver a vida hollywoodiana, mas tem o grande contraste, como tudo na vida dos Chili Peppers, e talvez é por isso que o Anthony escolheu justamente essa parte da letra para falar, hardcore softcore, né? O hardcore é algo que é extremo, né? Algo que vive no limite, né? Tu pode ser assim, se uma pessoa é hardcore, ela pode ser uma pessoa mais raiz ou uma pessoa mais bruta, e o soft porn é aquela ideia de algo sexualizado ou que menciona um ato sexual sem mostrar tudo, né? E aí aqui ele tá fazendo menção a essa moça que era considerada um unicórnio, e ela era a primogênita de sua família, mas a história dela teve um desfecho muito horrível porque ela foi assassinada pelo marido. Então aí as fotos da cena do crime, que eram muito extremas, hardcore, e o soft porn, porque ela estava nua na hora que ela foi assassinada. Então tem aí um tom muito dark e numa pequena parte da letra, né? E aqui também mostra esse lado, que é o lado mais negro da Califórnia, né? Dessa ideia de vender esse status de fama, de beleza, de dinheiro e tudo mais que a gente consumiu dos Estados Unidos a vida inteira. E aqui a gente vê, simplesmente por essa pequena parte da letra, que ele está mostrando, não é bem assim. Não sei se eu mencionei, né? Mas caso exista curiosidade de pesquisar mais, o nome dessa atriz era Dorothy Stratton. Então foi ela aí a pessoa que inspirou o Anthony a escrever essa pequena parte da letra, né? Então o Anthony sempre fazendo isso, adora botar uma menção de uma história muito maior em um pequeno pedaço da letra, né? E a gente entra no refrão onde ele diz Dream of Californication, né? Então sonhe com a californicação. Então essa ideia também é que mesmo sabendo que existe todo esse lado ruim, doentio, né? A adição a substâncias e tantas coisas que acontecem nos bastidores de Hollywood, as pessoas ainda sonham com a fama, né? Então elas sonham em se tornar californianos ou elas estão sendo fornicadas pela cultura californiana, né? Por esse sonho que está sendo vendido, né? Marry me girl, be my fairy to the world, be my very own constellation, a teenage bride of a babe inside getting higher on information, and buy me a star on the boulevard, it's Californication. Então, casa comigo, garota, seja a minha fada para o mundo, seja a minha própria constelação, né? Ou seja, aqui o que a gente está tendo são promessas, né? A teenage bride of a babe inside getting high on information. Então, uma noiva adolescente com um bebê dentro dela e ela tá aí, né, se chapando, né, se elevando na informação, né? Ou seja, essa ideia de que, minha luz aqui tá me... parecia que eu tava contando uma história de terror, a luz aqui tá vindo na minha cara, parecia que eu tava com uma lanterna, né? Mas talvez aí uma bela analogia, né? Sem querer uma bela analogia a Hollywood, que é... tu tá passando uma imagem, mas na verdade, no fundo, é um filme de terror. Olha só, já começamos o ano viajando com Chili Peppers, né? Então, essa aí noiva, adolescente, com um bebê dentro dela, que ela tá aí, né, se entorpecendo com informações. É claro que aí ela caiu no conto, talvez essa pessoa que fez muitas promessas, acabou engravidando e ela acaba se entorpecendo com tanta informação diferente que acontece nesse mundo das estrelas, e a maioria delas, como tudo, é só mágica, né? É só farsa e as pessoas acabam sendo iludidas, né? And buy me a star on the boulevard, it's Californication, né? Então compra pra mim uma estrela no boulevard, né? Na grande avenida, é a californicação, né? E aqui é uma crítica, e como sempre a dualidade dos Chili Peppers, eles também ganharam uma estrela na calçada da fama, né? Então eles criticam o troço, falam o quanto é banal desejar essa fama, esse sucesso, mas eles acabaram também tendo uma estrela, né? E aí talvez, pra tirar sarro de tudo isso, eles aceitaram ter essa estrela, né? Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Alderan's not far away, it's Californication. Aqui tem muita metáfora, né? Mas vamos lá. Essa aqui é a minha parte favorita da letra e talvez uma das minhas favoritas do Chili Peppers, porque ele remete a Star Trek de um jeito muito irreverente, né? O espaço pode ser a fronteira final, mas ele é feito num porão em Hollywood, né? Então a gente pode viajar aí com as histórias, com os atores, pelos filmes estelares, mas na verdade está sendo tudo gravado e é tudo faz de conta, né? Então essa ideia da gente também suspender aí o jeito que a gente desacredita no universo. Como é que é aquela frase? Suspension of disbelief, né? Eu já falei isso em algum outro vídeo, né? Essa ideia é que a gente tem que suspender a nossa noção de realidade para acreditar no filme
filme ou na história que é contada, né? Então eu acho muito bom o jeito que ele escreveu essa letra, né? E não posso deixar de falar, Final Frontier é um dos meus álbuns favoritos do Iron Maiden, né? Que por sinal esse ano aí promete ano novo, né? Quero falar mais das minhas bandas favoritas esse ano, né? Talvez aí dedicar às sextas-feiras ou algum outro momento do canal pra falar de bandas que eu amo, né? Eu falo muito pouco de AC/DC, minha banda favorita, falo muito pouco de Iron Maiden, outra banda que eu adoro, então eu acho que eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo também pra falar dessas bandas que eu tanto gosto. And Cobain, can you hear the sphere singing songs off station to station? Então, Cobain, né? Kurt Cobain, o cara que se recusou a viver a vida Californication, a vida californiana, né? Ele não queria, né? Documentadamente, Kurt Cobain não curtia nem um pouco os excessos da fama, né? Can you hear the sphere singing? Então, será que você pode escutar as esferas cantando? E aí isso aí vem daquela clássica noção, e até aparece no clipe, né? Aparece aqui lá o Homem Perfeito de Da Vinci, né? Aparece a Mona Lisa e aparece aqueles desenhos lá do o Homem Vetruviano. Claro, Leonardo da Vinci, né? O cara fez faculdade de arte e não sabe o Vetruviano. Can you hear the sphere singing songs off station to station? Então, a ideia das esferas cantando vem daquela teoria de que o universo está em harmonia, e os renascentistas acreditavam muito nisso, né? E a música, obviamente, as frequências musicais e energéticas podem mudar a frequência pessoal e mantém o universo balanceado. É isso que ele está remetendo nessa parte da letra, e talvez dizendo para o Kurt Cobain que ele, quando ele se recusou a fazer parte dessa farsa, ele estava sendo verdadeiro, né? E aí, essas esferas musicais que mantêm o universo em harmonia estão cantando músicas do Station to Station, que é um disco do David Bowie. Então aqui o Nirvana também, né, no acústico, fez o cover do Man Who Sold the World, que era uma música do David Bowie, mas essa música não tá nesse álbum. Então eu imagino que o Station to Station seja talvez um álbum favorito do Anthony quando ele remeteu essa letra, né? E aí, como ele mencionou Star Trek no início do verso, também dá essa ideia de que a música que vai causar harmonia pelas esferas universais é David Bowie, né? Então o artista escolhido, e David Bowie também, mais referência, né? A gente tá entrando caixinha dentro de caixinha, né? A bonequinha russa, né? Uma dentro da outra, assim, né? Vamos desdobrar tudo isso. Station to Station, disco do David Bowie. David Bowie adorava temas espaciais. As esferas que cantam e deixam o universo em harmonia remetem ao espaço. David Bowie curtia coisas espaciais e o espaço é gravado no porão de Hollywood. Olha só quantas referências a gente tem em duas frases, né? Clássico Chili Peppers, né? E eu já tava devendo falar de Californication há muito tempo, né? And Alderan's not far away, it's Californication. E aqui o Anthony mantendo o clima espacial, e aí já faz também né, põe os nerds aí pra brigar, porque ele diz ali, né, o espaço pode ser a fronteira final. Espaço, fronteira final é Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, mas Alderaan é o planeta natal da Princesa Leia, que é Star Wars. Então aí a gente já tem as duas grandes vertentes nerds numa só frase, né? Então Anthony aí talvez, né, querendo manter o universo em harmonia e mencionando os dois pra não dar briga, né? E aí o Alderaan não tá tão longe, é Californication, né? Alderaan não tá tão longe porque ela também é feita num galpão em Hollywood, né? It's Californication, é a californicação. Born and raised by those who praise control of population, well, everybody's been there and I don't mean on vacation. Então, nascido e criado por aqueles que exaltam o controle da população, né? Ou seja, aqueles que clamam por contraceptivos foram aqueles que tiveram crianças, né? Tiveram filhos. Então, essa ideia e essa dualidade, essa contradição entre aqueles que querem controlar a população, e aqui não é algo maligno, né? Ou pode ser também, né? Pode ter essa dualidade, né? Pessoas que querem controlar todos por cima, aí uma teoria da conspiração, mas são esses que tiveram filhos e criaram a nova geração, né? Well, everybody's been there and I don't mean on vacation, né? Todos estiveram lá, e eu não digo, a minha intenção não é dizer que todos estiveram de férias, né? Ou seja, todos já estiveram na Califórnia, todos já experienciaram a cultura, mas não foi de férias, porque tu não necessariamente precisa visitar fisicamente a Califórnia para ser influenciado por ela. Aí ele repete o pré-refrão, né, que ele fala aquela trágica história da moça, que era uma atriz, né, californiana, viveu toda essa vida e essa cultura de Hollywood, e aí ele diz Dream of Californication, né, então é um sonho, né, por tudo mais que a gente sabe que acontece lá, e hoje em dia também tá muito mais à tona isso, né, talvez nos anos 90, ou quando esse som foi escrito, a gente estava começando a descobrir que não era só flores, mas ele já estava aqui exemplificando isso com essa letra, e ele está dizendo, esse é o sonho da californicação, né. E aí esse sonho da californicação também ele é muito pertinente com a minha geração, né? Eu fui adolescente ali nos anos 90, início dos anos 2000, e isso aí marcou muito porque era o auge da exportação e da cultura americana, né? A gente ainda estava consumindo as coisas criadas nos anos 70 e 80, ao mesmo tempo que a gente estava pegando as coisas criadas em 90 e 2000, e os Estados Unidos dominava totalmente
todas as mídias, né? Música, cinema, quadrinho, TV, videogame, qualquer coisa que tu assistia era Estados Unidos, não tinha pra ninguém, né? Então isso aí me levou a querer aprender inglês, isso aí também fomentou o meu amor à música, né? Então graças a isso existe esse canal, mas ao mesmo tempo hoje, mais maduro, mais consciente das coisas e percebendo que a gente também foi manipulado. A gente comprou o sonho da californicação, os Estados Unidos pra mim deixou de ser um ideal há muito tempo, né? Mas a gente vê o quanto a gente foi suscetível a esse sonho que nos foi vendido e não é bem assim, né? Tem um toquezinho de pesadelo no grande sonho americano, né? Destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. And earthquakes are to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves can save the world from Californication. Olha só, muito interessante. Essa primeira frase pra mim aqui também é uma das minhas favoritas, né? Destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. Essa aqui é perfeita, né? A destruição leva para um caminho muito bruto, né? Muito áspero, mas ela também faz ou fomenta e dá nascência ou nascimento à criação, né? Então vamos lá de novo, né? A destruição leva a um caminho difícil, mas ela também fomenta e ela nasce e dá vida à criação. Fantástica letra e, é claro, é uma dualidade, é uma alquimia. Eu acho que em tempos modernos, não poderia deixar de iniciar o ano já fazendo uma crítica, né? A gente tem visto isso muito hoje em dia, né? Mas tudo é alquimia, tu não consegue uma coisa sem abrir mão de outra, né? Então aqui, toda essa destruição, tudo que eles passaram, abuso de substâncias, também levou eles à criatividade. É claro que é uma linha muito difícil de se percorrer, de se caminhar, mas ela deu um resultado para eles que não daria de nenhuma outra forma, né? Então os aprendizados que eles tiveram com todo esse caminho que eles percorreram levou a canções geniais, né? Então isso é uma coisa que a gente vê muito hoje, né? Pessoas que querem tudo sem oferecer nada. E tudo isso que eles passaram, todas essas partes difíceis, toda essa compensação que eles tiveram pelos seus problemas familiares levaram à criação de músicas excelentes. Então talvez se eles fossem pessoas totalmente normais ou não fizessem nada em relação à sua própria situação, não teria nascido músicas tão fantásticas quanto as dos Chili Peppers. And earthquakes are to a girl's guitar, they're just another good vibration. Então os terremotos são como uma guitarra de uma garota, eles são apenas uma outra boa vibração, né? Ou seja, a vibração elevada de um terremoto se equivale à vibração de uma guitarra, ou seja, a mesma frequência, né? Talvez a frequência musical guitarrística desta garota pode mover a Terra, né? Então tem aí bem poético na verdade, né? Então o terremoto move a Terra de uma forma destrutiva, assim como ele falou na frase anterior, mas com a guitarra e as vibrações causadas por ela, que talvez sejam a mesma frequência, só que num fator muito menor, né? De intensidade, mas na hora de causar um impacto nas pessoas, a intensidade é tão grande quanto um terremoto. Poesia. And tidal waves can save the world from Californication. Então as ondas das marés, né? O tidal waves, tidal é maré e waves são ondas, né? Mas eu não sei se tem uma palavra só para traduzir em português, né? Mas seriam aquelas ondas muito grandes, né? Aquelas ondas que causam destruição, mas essas ondas não poderiam salvar o mundo da californicação. Então essa ideia de que mesmo um terremoto, um tsunami, uma onda tão forte que destruiria o mundo, elas não conseguiriam salvar o mundo da californicação, que é um impacto e uma força muito maior do que essa natural. Ou seja, essa ideia de que isso que a gente compra vindo da californicação, essa ideia, essa imagem, esses filmes, essas músicas que a gente consome, elas na verdade são fabricadas. Pay your surgeon very well to break the spell of aging. Sicker than the rest, there's no test, but this is what you're craving. Então, pague o seu cirurgião muito bem para quebrar o feitiço do envelhecimento. Essa a gente já fez antes, né? E aí ele só muda essa frase com uma adição nova que é Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving, né? Então, você está mais doente do que todos os outros, não existe nenhum teste ou nenhuma testagem, nenhum jeito de averiguar o que está te acontecendo, mas é isso que você está necessitando, né? O crave é aquela ideia de ter uma necessidade, né? Uma vontade maior do que a pessoa, né? Ou seja, ela está viciada em modificar a própria imagem, né? E essa é a californicação. Grande letra, né? Já estava devendo essa para vocês, já tá até ficando escuro aqui de tanto tempo que eu levei para gravar esse vídeo. Já tô um pouco enferrujado, né? Mas estamos de volta. O canal tá de volta. Vamos continuar falando de música, abrir essa discussão. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Tem entendimento melhor sobre essa letra? Deixa embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English. E quem sabe inglês, tira suas próprias conclusões.